Se não no dia que eu voltei, na semana que eu volto, vem uma pessoa e fala: "Isso é um assalto", No balcão. no balcão. "Isso aqui é um assalto, cara. Você me dá aí só R$ 50". Eu não lembro o valor, vamos pôr R$ 50, porque não era muito que ele pediu não, um assalto até moderado. "Porque assim é melhor, que assim eu não vou lá em casa pegar o revólver e te assaltar". Falei: "O quê?". Eu dou um murro naquele balcão, que é um balcão feito já para levar murro, que ele já levou vários, que eu quase machuco a mão, quase eu não pude jogar bola com os dedos. Falei: "Não, você vai lá, pega o revólver, seja profissional no que você está fazendo, vem aqui e fala, isto é um assalto, você tem que identificar que é um assalto, para eu saber que eu estou sendo assaltado, faça o seu trabalho decentemente dentro do que você está se propondo. Vem e me assalta. E vem preparado, porque eu quero ir embora. Vem preparado para dar esse tiro, cara". Olá, sejam bem-vindos a mais um Warp Zone Para, aquele programa que você já está acostumado. A gente traz aqui quem fez história para contar história. E hoje a gente está com a história viva aqui, a história das locadoras na zona leste de São Paulo. Eu trouxe hoje aqui meu amigo, um cara que eu considero tanto, que eu conheço há décadas, Poxa, Gilberto Charada. Gilberto Charada. Não é mais Petrucci, agora é Gilberto Charada. Mudou faz um tempinho, hein? A Globo perguntou, como é que eu escrevo aqui? Gilberto Petrucci ou Gilberto Charada? Eu pensei. Acho que é o Petrucci, é melhor. Porque, né, senão você vai também abrir mão do que você é, né? O nome, né? Nome e Petrucci, sobrenome, aí ficou Gilberto importante. Petrucci. Mas hoje, até eu esqueço que é Gilberto. É um nome meio diferente, né? Gilberto não é muito Sim. comum. O pessoal Então hoje é costuma te chamar Charada. mais de Charada, né? Charada? Charada, tal. Só porque- Charada. No futebol é alemão e giba. Na rua, eu tô andando. Falou alemão, é do, leste, é do futebol, é do Lestinho. Falou alemão, é do Lestinho. Falou giba, é do Lestinho. Falou charada, é da Da locadora. locadora. Hoje é charada. Que Que fantástico. bom. Que bom, né? Você associar o nome daquilo que você ama pra você, né? E pra você que o pessoal te chama de charada hoje. Então, e eu achava esse nome tão. Eu queria um nome tão brasileiro. Uhum, E charada não é um nome tão brasileiro. sim. E eu tentei vários nomes, ligado a Glauber Rocha, Rocha Clube. E o clube tinha, tá? Charada Clube. Tem nome e sobrenome. Porque a única coisa que eu tinha certeza é que tinha que ser um clube, tinha que ser um lugar de bate-papo, trocar ideia. E ficou. Enquanto não saiu o nome, porque eu pesquisei o nome, né? Para ser um nome original, único, né? Tinha 4.000 locadores em São Paulo. E eu cheguei a Coringa Clube. Olha, Só que na minha próximo. rua tinha Coringa. Na Aí, minha rua pronto. mesmo, só que em Santo André, porque a minha rua acaba em Santo André praticamente, né? Aí eu falei, quer saber? Vai ser ou Petrucci Clube ou Charada Clube, porque tinha acabado de sair o filme do Jim Carrey, que eu sou muito fã. Aham. Que ele é o Charada, né? E aí passou o Charada, que eu achava que não ia passar. Charada tem um monte de locadora Charada. Eu não gostava, hoje faz parte da minha vida, né? Charada é a minha vida, Já é a tua história. é a minha história, Tua cara. história. Super documentada hoje, que é impressionante. Eu fico É até. entrevista, Cara, eu fico é documentário. besta. Eu acabei de assistir o seu documentário, que tá lindo. Fiquei. E aí, na hora, terminou o documentário, eu falei com o Will, eu falei assim, olha, preciso chamar o Charada lá pro Warp Zone Para, que é esse Nossa. programa aqui, pra gente conversar. Sabe por quê? Charada, assim, como eu te falei, eu te conheço há bastante tempo, e é aquela coisa interessante, né? Tem um nome pra esse fenômeno, principalmente hoje em tempo de internet, que eu não lembro agora, vou pecar porque eu não vou falar dele e não vou explicar qual é o nome, mas quando a pessoa se sente conhecida, mas ela sente que tem uma relação, só que não existe. Um exemplo, eu te conheço desde os anos 90. Olha que Mas loucura. você não me conhece desde os Não. anos 90. Isso é incrível. Isso acontece muito com a internet, porque as pessoas que assistem o Warp Zone Para, ou que acompanham o Warp Zone, tem muita gente que me conhece, e eu não conheço essas pessoas. Você não me conhecia, a gente já se conhece agora um bom bocado de anos aí, mas nos anos 90 eu era um cliente seu na Cliente da Charada. Charada. Um de 10 mil clientes, por exemplo. É. Entendeu? Agora, me diz uma coisa. Eu queria entrar já. Usei esse gancho, hein? Use. Gilberto.
quando que... Assim, me fala assim, quem é o Gilberto e por que que o Gilberto pegou e colocou na cabeça assim, vou abrir uma locadora. Porque depois você vai me explicar o que que é a charada. Mas primeiro eu quero saber o seguinte, quem é o Gilberto e... Por que que o Gilberto não é o Gilberto da mecânica? Por que que não é o Gilberto da banda de rock? É o Gilberto da charada. Putz, é uma pergunta bem interessante, porque ela foge assim das perguntas normais que a gente recebe por aí. Quem é o Gilberto, né? Da charada. Porque poderia não, jamais seria o Gilberto do automóvel, o Gilberto da padaria, da pastelaria. Eu jamais montaria alguma coisa. Aliás, eu nunca pensei que eu iria montar alguma coisa, porque eu era administrador de empresas terceirizadas, eu era administrador de outras empresas, né? Então, nunca me passou na cabeça ter alguma coisa minha, né? Com exceção de jogar futebol, que isso eu sempre joguei, mas então isso é uma coisa minha, coisa de amor, né? E eu sempre fiz isso com maior paixão, que é jogar. E eu falei, pô, montar algum estabelecimento, porque eu tinha que montar alguma coisa, porque a administração em 95, a financeira, eu era administrador e financeiro de uma empresa grande, 1.100 funcionários. Não dava. Você chorava junto com quem te ligava, chorando. Mas o pagamento não vai sair? Não vai, a gente não tem condição, porque não... Olha, doía pra caramba, e eu sou muito coração, né? Não sou tanta razão, sou mais coração. E naquela época eu era o Gilberto que alugava filmes, né? Então eu falei, puxa, porque eu adoro tanto cinema, tem tantas locadoras aí, se eu montar uma locadora totalmente diferente, né? Do meu gosto, com filmes que ninguém conhece. Então, eu fui ser o Gilberto que eu sou na realidade. Eu sou uma pessoa super tímida, era mais, né? Hoje nem tanto. Muito tímido, muito crente que nunca eu ia conseguir fazer nada em meu nome, porque eu não sabia. Eu não sei mexer com dinheiro, eu não sou, sabe, eu tenho que pensar em lucro, eu não sou de pensar em lucro, eu sou de pensar em cultura, é totalmente diferente uma coisa da outra. Você pensou em cultura, lucro, você tem que abrir um pouco de mão, e senão você não vai poder pensar 100% na cultura. Mas quando eu cheguei à conclusão que, peraí, eu alugo tanto filme, que só o que eu vou economizar, aí eu já estou pensando no lucro, né, de certa forma. Se eu montar uma locadora, mas um clube, uma coisa diferente, onde eu vou passar filmes e não sei o quê. Então o Gilberto da charada, no caso, ele foi acontecendo assim, da minha vida mesmo, da forma que eu sempre fui de tentar trazer. Quando eu tinha office boys, né? Eu tinha os meus boys, eu falava, olha, não precisa me enganar, eu fui boy 2 anos a São Paulo Alpargatas, que era mensageiro, não era boy, era mensageiro. Trabalhava de gravata. Eu sabia todos os macetes do boy, então eu chegava para ele e falava, olha, aqui é um time, aí que entra o clube, né? Aqui é um time, é a mesma camisa, a gente está nessa empresa para progredir, vamos lá. E olha, não tenta me enganar, seja honesto comigo que eu vou ser honesto com você, é só avisar. Eu quero ir para casa, vai para casa, já fez o serviço, vai para casa, não sabe nem bater cartão, não. Então eu já tinha esse ar de companheirismo, de cultura, de tentar... eu cheguei numa empresa, eu fui acho que a primeira pessoa que fez a cesta básica. Eu trabalhava do lado do Macro, a minha empresa, na Marginal. Eu olhava assim, nossa, como sal é barato, como ovo é barato. O que mais era barato? Limão. Aí eu comprava sal, limão, coisas baratas e dava para os funcionários conforme o pagamento, que é a própria cesta básica, mas isso em 88, 87. Incrível. Eu tinha 30 funcionários e todo mundo... E horário, o pessoal desmaiava, as meninas desmaiavam, eu levei várias meninas para o hospital, aí eu descobria que era por comida, porque chegava cedo demais. Eu falei, não, vamos fazer um horário. Você chegou nesse horário, você sai nesse horário. Chegou nesse horário, você sai nesse horário. Não precisa ter um horário, a não ser 2 ou 3 pessoas, que sim precisava abrir a porta e tal. Então eu já era uma pessoa assim, eu acho que desde a minha parte administrativa, porque eu sou administrador formado aqui na Moca, né, na Grande São Judas, né, dos Mesquita na época. Então eu sempre tive uma visão bem socialista das coisas, assim, bem social, né, das coisas, bem, puxa, acho que a amizade é tudo, a cultura é tudo. Então isso fez com que o Gilberto Charada, que é a pergunta aí, florescesse na locadora Charada. Eu consegui pôr tudo aquilo que eu fazia já nas outras empresas para terceiros. Uma vez o sindicato chegou, greve. Eu falei, mas por que greve? Não, porque você tem que pagar quinzenalmente, porque a inflação era diária. Lembra disso? Ah, não, você é novo. Não, mas eu lembro, nos anos 90 subia ali. de manhã para tarde, subia. Então eu passei a pagar semanalmente. Aí
quê? Mas por que greve? Era da CUT. Eu falei, CUT, eu sou mais CUT que vocês. Como é que vocês estão fazendo greve aqui? Porque vocês têm que pagar quinzenalmente. Eu falei, eu pago semanalmente. Pergunta pro pessoal aí e tal. A greve acabou no mesmo dia, eu conversei. Por que Sim. eles estão? Não, porque eles pediram para eu ficar aqui. Pô, eu sou CUT. Então, calma, vamos lá. Eu pago semanalmente. Só que muitas pessoas não queriam, porque ela já tinha só... Eles não entendiam que você recebendo por semana era melhor do que por quinzena. Eles não entendiam. Por quê? Atrelava a dívida naquele dia. Então, eles não sabiam. Eu sempre conversava, o pagamento eu fazia... Então, eu fazia um por um, né? Conversava, trocava ideia. Sabe que está tendo uma eleição aí, Collor e Lula. Olha, sabe quem é o Collor lá em cima? A gente tem vendedores lá. Esse cara é dono de uma rede de televisão lá e é uma pessoa da seguinte forma. Você tentava fazer a cabeça. Então, olha só que interessante. No meu dia a dia do meu trabalho que eu fazia para outras empresas, né? Que eu era administrador, gerente administrativo e financeiro, em algumas financeiro, alguns só administrativo. A locadora eu passo tudo isso. E eu lembro que quando eu fui alugar, o rapaz não queria alugar. Porque falou, já tem 20 locadoras aqui no bairro. Tinha mesmo, eu era vendedor. Eu que sabia que tinha 20 locadoras. Ele falou, tem um monte de locadora. Eu falei, 20. A minha vai ser a 21ª, no raio de 1 quilômetro. Aí eu falei, não, mas a minha vai ser diferente. A minha vai ser assim, eu vou trabalhar com filme brasileiro, iraniano, argentino, chileno. Deixa... Eu falei, não, agora que eu não alugo. Agora que eu não... Cinema independente em 95, não quero saber. Em 95. E aí ele alugou. Eu falei, se eu não der certo, eu saio, pago o aluguel e saio. E deu certo porque vai fazer 31 anos lá, ele já morreu infelizmente, mas ele viu que deu certo. E gozado, essa pergunta eu achei muito legal, assim, porque muito interessante, porque quem é o Gilberto da Charada? E agora eu cheguei a uma conclusão na resposta que eu já era esse Gilberto da Charada, mesmo não tendo a charada. Faltava a charada para o Gilberto. O físico. E aí lá eu pus tudo. Filme gratuito, porque ela tem muita... Na época era favela mesmo, né? Hoje já não, né, falar, mas tinha muitas favelas, porque a gente está em 95. Em 95 tinha muitas favelas lá e a gente alugava sem pedir atestado, que a gente pedia, né, comprovante. Elas vinham, endereço, elas vinham e falavam assim, olha, eu tenho um posto perto da minha casa, todo mundo me conhece. Olha qual era o endereço deles, o atestado. E essas nunca me deram problema. Olha que legal. Nunca deram. Então você falava, pode levar de graça. Filme brasileiro era de graça para algumas pessoas que detestavam o cinema brasileiro, né? Era de graça, os 10 primeiros, depois já cobrava, porque o pessoal passava mal o filme. E outro eu indicava, eu sabia o que indicar, né? Então eu já tinha tudo isso. Que gozado, eu gostei demais porque me libertou disso. Eu já sabia que eu era isso, sem ter a parte física, que era a locadora. E aí você pode colocar em prática o Gilberto, aquilo que eu já fazia. Olha, que legal, hein? É isso mesmo. Foi muito boa essa questão. E aí eu queria saber o seguinte, Charada, na verdade eu já sei, queria que você falasse para o nosso público. Quando que surgiu a charada? E por que o do nome? Explica pra gente, perfeito. Tudo certo. E onde que surgiu também, porque o pessoal que tá assistindo a gente assiste de tudo quanto é lugar. É verdade. Pra eles saberem onde que surgiu e por que surgiu a locadora. Tinha que surgir em Sapopemba. Tinha que ser. Eu tinha o meu sócio que tá lá no filme. Ele, no dia da gravação, praticamente, ele não pôde ir, porque ele tinha ido embora. E era o meu sócio, ele ia fazer a gravação e não pôde ir no dia da gravação. Eu cito lá no filme, né? É um momento chato. Mas esse meu sócio que mora aqui na Moca, na Paz de Barros, ele queria que eu montasse na Moca. Que eu sou da Moca. Eu vivi desde o meu nascimento de 56 até 67, até fevereiro de 67 na Moca, na Rua Gaspar Afonso, aqui pertinho daqui da Moca. Então eu gosto demais da Moca, né? Ia muito no Juventus, o primeiro cinema que eu fui foi Ouro Verde, na Rua da Moca. Poxa, então a Moca faz parte da gente, né? E ele queria montar na Moca. Eu falei, Marcelo, vamos montar em Sapopemba. Tem que ser em Sapopemba. Lá tem muita locadora? Tem. Na Moca tem muita locadora? Tem. Mas Sapopemba precisa de cultura. A Moca tem. Você tem cinema, você tem um monte de coisa. E lá a gente... Então, tinha que ser na Moca. Tinha que ser em Sapopemba. E em 95... eu trabalhava, gerente administrativo financeiro de uma empresa de 1.100 funcionários que estava com um problema financeiro terrível, porque as empresas que a gente trabalhava não pagavam para a gente, que eram empresas federais, estaduais e municipais. A gente trabalhava, era vigilância. Então a gente fazia vigilância para o Hospital das Clínicas, para a imprensa oficial do estado aqui na Rua da Moca, que hoje não é mais ali, né? Saiu, pelo que eu vi.
Então era assim, era Hospital das Clínicas, era sempre federal, estadual, municipal. E houve uma tal de tablita que essas 3 não pagavam. Você não tinha como pagar. O pessoal ligava lá da Sabesp, por exemplo. Olha, não estou pagando porque a Sabesp não está pagando. E era a primeira coisa que eu identifiquei quando entrei nessa empresa, que 90% era isso. 10% era pessoa física. Inclusive um deles era o Jorge Benjor, na época Jorge Ben só. Então era só 10%. Esses 10% até pagavam, e os outros que não. Quando eu saio, o gerente administrativo que entrou no meu lugar, o carro dele foi virado. Porque eu conversava, a pessoa ligava, eu falava, não, olha, não está saindo, mas você fica tranquilo. Quando saiu, entrar dinheiro aqui, a primeira pessoa que nós vamos pagar é vocês, o administrativo não. Deixa que. Então eu conversava. Eu lembro que uma secretária falou assim, então, não, ele não está. Eu falei, por exemplo, essa ligação era para mim, era, mas o outro gerente falava para não passar. Eu falei, não, é para passar. Porque eu falando já dava uma satisfação. Então, em 95 eu tenho que sair de lá, porque eu estava desgostoso. Homem chorando na sua frente, não, eu tenho que sair porque eu tenho. Eu falei, quer saber? Não vai ter jeito, eu vou montar um sonho meu, que eu já tinha esse sonho de locadora, e eu vou montar. Eu não sei como, mas aí eu conversei com meu irmão, que ele sim tinha uma visão mais empresarial, e montamos então em 95 a Charada. E por que Sapopemba? Sapopemba por esse motivo. Eu sou de lá, e Moca não precisava, eu acho, que uma coisa diferente, porque não ia ser uma locadora simples, ia ser uma coisa diferente, é um clube onde ia ter discussão, cliente aqui não tem sempre razão não, você tem que ter razão para ter razão, tem que conhecer, tem que saber, vamos trocar ideias, o clube, por isso que tinha um clube, Charada Clube Videolocadora, e então foi lá em Sapopemba, meu sobrinho detestou, porque ele tinha que sair aqui da Paz de Barros e ficar lá. Na época eu era vendedor da Play A. Ah, sim, aí tem um outro detalhe interessante, como abrir uma locadora? Em 95 você não tinha a menor ideia de como abrir, mas a menor ideia, eu era cliente. Pergunta para o dono lá se ele ia te falar. Então eu falei assim, quer saber? Eu vou responder um anúncio de vendedor. Olha, gerente administrativo financeiro, eu procurei nos jornais, vendedor. Pô, isso aqui é filmes europeus. Porque só vinha vendedor de VHS, tá? Opa, esse aqui melhor, hein? Porque é europeu. Legal. Era europeu. Era europeu. Você vai lá na aclimação, senta lá, terno e gravata, né? O cara já acho que viu assim e falou, olha, porque ele já me entrevistou como eu estando na empresa. Olha, nós vamos, porque ele viu o meu currículo e falou, nós vamos montar uma equipe de venda. Eu falei, opa, legal, porque aí já tem um lado administrativo meu. Nós vamos montar, você vai ser o primeiro tal, e nós viemos para acabar com a Bultmann. Acabar com a Bultmann? Bultmann é mais 18, né? A mãe, mas é uma casa fina, tal. Traz a pasta. A mãe traz a pasta, eu começo a olhar, era mais 18. E era filmes holandeses. Aqui a gente vai trabalhar com filmes holandeses e alemães. Holandês, é Holanda, legal, mas a Alemanha sim, tem grandes filmes alemães, né? Puxa, holandeses e tal. Mas eram filmes mais 18 holandeses. E aí eu fui ser vendedor, mesmo assim, óbvio, e aprender como é que chega assim na locadora e como é que a locadora compra filme. Então, e eu fiquei assim uns 6 meses, um ano mais, não chegou a um ano, como vendedor e dono de locadora. Aí eu monto a locadora, porque eu sei como comprar filme e ia percebendo nas locadoras os erros que eles tinham, né? O medo do vizinho. Você não tem que ter medo do vizinho, você tem que estar junto com o vizinho. Vocês estão no mesmo caminho, né? Olhava como um concorrente. Concorrente. Ah, não, vão alugar lá, não vão alugar aqui, eu vou fechar. Não, cliente meu não pode ser o cliente do outro, não. Exatamente. Poxa. E eu via justamente ao contrário. Por que vocês não se ajuntam, faz um pool para comprar e pagar mais barato? E cada um vai para um caminho. E eu mesmo, no meu bairro, a gente tinha umas 10 locadoras que a gente comprava junto. Comprava junto, para E sair bem mais comprava mais barato. barato. Mais Olha barato. só que legal. E outra, aí entra assim a sua forma de trabalho. Eu, por exemplo, tentava chegar mais no público diferenciado, né? Mas não que eu não atendia o Van Damme da vida. Aliás, os filmes mais alugados lá eram o Van Damme. Né? E eu queria muito trazer assim, do Van Damme, quem alugava Van Damme, trazer ele pro Nicolas Cage, que também tinha uns filmes de ação, mas era uma outra pegada, sabe? E subindo o degrauzinho, mas não querendo mudar muito a vida da pessoa, mas sim mudando já, porque cinema é cultura acima de tudo, né? Então, se você consegue dar um pouco mais de cultura, mesmo no filme de porrada, né, de ação, não é melhor? E aí a gente pusemos também games, né? Então a gente tinha uma locadora com tudo, né? Tinha games, que era cartuchos, né? Principalmente os Atari, já tinha Atari também, tinha Atari, Super Nintendo, e 64 chegou depois, eu parei no 64, até 64 eu tinha, tudo que era cartucho. Quando chegou o Play 1, Play 2, a gente parou.
né, de trabalhar com game. Mas então a gente pôs games, o VHS, que só tinha VHS na época, mas muito filme brasileiro e fora do catálogo convencional. E foi assim que a Charada começa a se solidificar, porque você era uma locadora diferente. Vinha gente, donos de outra locadora trazia cliente e falou: olha, eu estou trazendo esse aqui porque ele quer filme que eu não tenho, e eu sei que você tem. Isso aconteceu. Então você já virou uma referência das próprias locadoras e até por causa da amizade. Circuito independente. Exatamente. E os próprios locadoras vizinhos eram meus amigos. Que legal. Porque eu era vendedor deles e explicava: não compre esse filme. Eu lembro quando saiu Nu em Nova York, um filme que vinha da Play Art, que eu era vendedor da Play Art Look. Tava lá: esse vocês vão vender muito, hein? Quem vender menos de mil cópias vai ser mandado embora. Martin Scorsese e Whoopi Goldberg. A Whoopi Goldberg, naquela época, era número um, era a Pelezona, sabe, assim? Tinha acabado de fazer mudança de hábito, veio o filme dela, todo mundo esperando o filme dela. Eu falei: pô, legal, peguei a fita de serviço. Os vendedores não pegavam fita de serviço, eu pegava porque eles achavam assim: se o filme for ruim, como é que eu vou vender sabendo que o filme é ruim? Eu prefiro não saber se o filme é ruim. Gente, como é que você vai vender alguma coisa sem conhecer seu produto? Eu assisti e falei: o quê? Eu não vou vender esse filme. Não tem Martin Scorsese. Martin Scorsese apresenta. Se ele fosse produtor, tudo bem. Nem produtor, nem diretor. Como é que eu vou mentir? Ele não é nada. Era um fã dele que fez o filme, só isso. É um aluno e tal. Nem aluno era. E a Whoopi não aparece, porque ela só falava, só a voz aparecia numa estátua falando: olha, você vai entrar mesmo no teatro? Se o filme fosse dublado, cadê a Whoopi? Eu lancei na Charada um concurso. Quem descobriu onde está a Whoopi ganha 3 locações grátis. Porque eu comprei uma cópia, porque tinha que comprar, né? Até porque eu estava vendendo o filme. Eu cheguei em locadoras que falavam assim: eu vou comprar 50 cópias. Eu falei: não. A Videonorte, você tinha 15 lojas. Eu falei: compra uma para cada um. Compra uma para cada um. Como só 15? Você queria comprar 100, sei lá quantos? Eu falei: não. Só que não. Aí eu fui mandado embora, porque eu cheguei com pouquíssimas vendas, né? Aí eu falei: não, se eu for mandado embora, tinha um tal de Aqui Agora na época. Eu falei: vou no Aqui Agora, vou na Folha de São Paulo. Eu não aceito ser mandado embora, porque eu trabalhei pro mês seguinte. O Alma Gêmeas eu vou vender mais do que qualquer um. Era um filme do Peter Jackson, Alma Gêmeas, que só que o Peter Jackson era um ilustre desconhecido. E eu tinha assistido, que filme maravilhoso. Eu fui o que mais vendeu Alma Gêmeas. Aí eu tinha sido mandado embora, falei: não aceito. E fiquei. Aí eu vendi, fui o que mais vendeu Alma Gêmeas. Então, eu acho assim, que você sendo verdadeiro, você tem que ser verdadeiro no que você faz e gostar do que você faz. Isso eu sempre fui. Eu não consigo não ser verdadeiro e não gostar do que eu faço. Aí eu peço a conta, vou embora. Eu fiz isso várias vezes. A minha carteira profissional tem várias páginas, porque eu não estava contente, eu saí. Aí eu me achei na Charada, e a Charada se achou em mim, e a gente se fechou, e tá aí vivo. Então esse lance, Gilberto, da Charada ser uma locadora diferente, já estava presente ali desde a concepção. Olha, não vai ser uma locadora em que você vai entrar e vai ter uma prateleira de Titanic, não quero isso. Eu quero diferente. Vai ter também. Vai ter também, porém, como você falou, a pessoa vem até a Charada para assistir, alugar o Titanic, e aí eu vou falar: mas tem isso aqui também. Leva aqui, tá? Porque aí você queria. Então, assim, eu entendi que a Charada era muito mais do que um negócio para você. Você queria pegar e fazer assim, pelo que eu entendi, tem o cliente, mas esse cliente eu quero mostrar para ele o que é cinema de fato. Não que o cinema do Titanic não seja cinema. O que a gente tá querendo dizer aqui olha, tem coisa além disso. Não vou nem falar coisa melhor, coisa além disso. E você fez isso. Você captou perfeitamente, exatamente. Desde quando eu penso em montar, a ideia era essa: tem que ter. Eu estou em Sapopemba, tem que ter os filmes comerciais, tem que ter. Até uma vez, até uma crítica aí, uma vez eu falei assim, que aqui sempre tem filmes diferenciados. Tá? Tem diferenciado, mas eu estou vendo lá os filmes populares. Lógico que tem que ter os populares. Eu sou uma locadora, eu tenho que dar também para o meu cliente os filmes que eles querem. E aí sim, a partir desse filme, tentar, se possível, fazer com que ele cresça no filme. Eu divido o cinema de 2 formas, né? O entretenimento puro e simples, que é muito legal. Você só quer passar o tempo. E o cinema que te dá cultura, que te dá alguma coisa a mais. Né? Eu chamo de cinema de diretor, é uma forma que eu classifico. Cinema de diretor, mas não tem muito a ver, mas é uma forma que eu falo. É o cinema que vai um pouco além. Né? Que sempre tem alguém por trás. Todo filme tem alguém por trás, mas assim. Então tem o entretenimento que você tem que ter, tinha que ter. Óbvio que sim, mas se possível, se você já pensou, você está manuseando de certa, olha que coisa ditatorial até, né? Você de certa forma, você está pondo, você está dirigindo uma pessoa, né? Você é um diretor também, a partir do momento que você tem
tantos filmes e tantas histórias. Você está dirigindo, direcionando. Eu tenho uma história muito incrível que está lá no TCC da Charada, que é um livro, um trailer de um livro, que está lá, que o pai chegou e falou assim, olha, aqui somos evangélicos, só filme família, tá? Falei, legal, escrevi lá, né? Filme família. Que seria filme família, mas tudo bem. Você sabe, né, Gilberto? Gilberto não, porque ele nem me conhecia quando abriu, mas você sabe, né? Nada de filmes que não sejam filmes de lição de vida e de família. Né? Nada de... Quando ele fala nada de Walt Disney, eu estranhei, né? Nada de Walt Disney. Porque você sabe, né? Eu falei, acho que não. O que tem Walt Disney? A Disney é ateu e tal, não pode ter nada de Disney. Eu falei, nossa senhora, como nós estamos aqui? E o menino tinha uns 15 anos. Quando ele faz uns 17 anos, 2 anos, eu... não posso... eu já mandei um Noé para ele, um Gaspar Noé. Que forte. Eu falei, quer saber? Esse vai ser uma injeção. Eu vou mandar o Irreversível. Olha, assiste sozinho, seu pai não pode ver. Ele já estava com 17 anos, para mim já estava emancipado, porque o filme é 18, tá? Mas eu falei, nossa, esse menino precisa. Quando eu assisto um curta-metragem feito lá, um TCC feito lá, chamado Persistência, da Arlene Constance, que foi um TCC maravilhoso, chamado, aliás, foram feitos vários TCCs lá, sabe? Chamado Persistência. E ela, na entrevista do TCC, ela fala assim, teve algum cliente que você acha que você modificou um pouco a vida? Eu falei, a ideia sempre foi essa, de modificar para o melhor. Sabe, não é modificar, é de dar mais alternativas. E eu citei o nome de alguns clientes, e ela foi atrás desse cliente. E quando eu assisto o filme, ele aparece lá falando, olha, o Gilberto mudou a minha vida. Não é eu que estou falando, é ele que falou. É um tal de Alisson, que hoje está... TI? Como é que trabalha? TI, né? Hoje ele trabalha em TI. Porque eu podia mudar a vida e ele tá, sei lá, né? Não, também tem esse perigo. Ele tá TI e ele aparece no filme, né? E fala, o Gilberto mudou a minha vida, porque eu tinha uma orientação, eu só assistia filmes que ele sabia que não podia me dar e de repente ele me dá um Gaspar Noé. Ele fez aqui uma tatuagem irreversível. Então, puta, quando eu vejo aquilo, me dá uma emoção que eu falo assim, para que ficar rico? Ganhar dinheiro? Porque muitos donos de locadoras ficaram ricos, viu? Muitos donos. Isso vale mais do que qualquer dinheiro, cara. Isso tá lá no documentário Persistência, tá lá. Porque às vezes a gente comenta alguma coisa que eu mesmo falo, será que é verdade? Isso aconteceu mesmo? Eu tô com 70 anos. Às vezes vem isso, sabe? Eu conto algumas histórias que eu falo assim, mas se eu contar essa história, o cara não vai acreditar. A história do meu Fusquinha, tá tudo no livro que um dia vai sair, o TCC do Xará. Tá lá, a história do Fusquinha é impressionante, eu não tinha como pagar aluguel, o cara chega e fala, 1.200, eu estava precisando de R$ 1.200 pelo seu Fusca. E eu tinha 3 promessas, eu quebrei uma, meu pai já tinha morrido, quebrei a promessa dele, porque eu jamais ia atrasar o aluguel, jamais voltaria a pedir dinheiro para minha mulher, e eu tinha uma promessa velada com meu pai que jamais venderia o Fusquinha. Estou lá discutindo, e eu tenho testemunho vivo disso, o cara tá lá na Bahia, ele faz um podcast, ele me chama, uma live ao vivo, sei lá se é podcast, é um negócio ao vivo, Gilberto, conta algum perrengue que você teve para pagar o aluguel. Eu falei, não faz isso comigo, que eu vou contar uma história e eu vou chorar, não faz isso comigo. Aí eu conto a história, que é verdade, eu estou lá no balcão, o cara chega e fala, eu estou lá com ele conversando, putz, falta R$ 1.200, cara, esse mês acho que eu vou quebrar a promessa, ou da minha mulher ou do homem aqui em cima, que eu pago o aluguel, o homem mora em cima, né? Aí o cara chega, você está vendendo Fusquinha? Eu falei, não estou vendendo, obrigado, cara, não estou vendendo. Não, mas quanto você quer? Eu não estou vendendo, eu não quero. Ele não escutou a conversa. Isso eu tenho certeza, porque a gente estava conversando aqui, chegou lá. 1.200, ele pôs na mesa, R$ 1.200. Caramba. Parece, é verdade. Precisava. Era Ele 1.200. tinha que acontecer. Era 1.200. Eu não acredito em, né? Mas às vezes tem uns negócios que eu teria até que acreditar, porque isso é tão absurdo. Porque ele pôs 1.200. Eu olho pro Cabelo, que é essa pessoa que está hoje na Bahia, hoje ele é um agente cultural lá na Bahia, o Cabelo, e ele é testemunho vivo dele. Se eu não tivesse ele, eu nem contaria essa história, porque o pessoal não ia acreditar. Porque se todo mundo ia desacreditar. Ia desacreditar. Não, mas tem uma pessoa que confirma, ele estava tá lá. Aí, tá vivo. Qualquer coisa, eu chamo ele está aqui no meu celular, que eu não sei onde está. Acho que eu deixei com algum lugar. Tirei. Mas, para não tocar, porque eu sempre esqueço de... Então, aí, o cara pôs... Eu falei, cara, 2 promessas, eu não vou quebrar essas 2. Eu vou quebrar do meu pai, que já faleceu, e ele está morto. Aí eu quebrei a promessa dele, eu vendi o Fusquinha. Só que eu pedi, não entra nessa rua, por favor, eu não quero ver o meu Fusquinha sendo carregado. E naquela época ele era carregado mesmo, né? O guincho não é que nem hoje que sobe. Aí o cara, eu conversei com ele uns 20 minutos antes, meia hora, sei lá, e ele soube do meu amor pelo Fusquinha. Então ele soube, né, que ele não era para passar lá de jeito nenhum e tal. Ele deixou o dinheiro, o Cabelo desceu com ele, abriu a porta, pegou o carro. Meia hora depois, ele aparece e para. O trânsito faz com que ele parasse na minha frente.
Ai, ai, Ele pra sai, doer. não, mas ele sai, é um cara de 200 quilos. E ele era o dono do guincho, né? Que eu não sabia, mas ele era o dono de guincho e tal. Ele já estava com o guincho ali, ele parou do guincho, aquelas havaianas, aquela barriga para fora, sabe aqueles dono de guincho? Bem, super legal, cara, bacana, né? Embora eu no começo, não tô vendendo, não tô vendendo, mas 3 vezes. Ele põe 1.200, cara. Aí ele sai para fora assim do carro, né? Ele sai, metade do corpo, fala, Gilberto, desculpa, a outra rua é contramão, eu fui obrigado a subir por aqui. Essa é outra história que é verdade. E isso para dizer o quê? Que eu não ligo tanto para o dinheiro, eu ligo para o dinheiro para pagar aluguel e as dívidas, isso eu ligo, eu sou muito pagador das dívidas, não um bom recebedor de quem ficava com os filmes e não pagava. Eu nunca cobrei multa, nunca cobrei rebobinar, que é isso? Isso é serviço eu sou prestador de serviço, o serviço é meu. Vou pedir pro cara, para. Mandava rebobinado, mas não pedia para rebobinar. Sim. Quando Porque gente, geralmente locadora tem cobrava até aquele multa. meme, né? Não rebobinou é 50 50 centavos. centavos ou Entendeu? R$1. Ou Tinha alguns que R$1, eram R$1. né? E isso era uma lei, era uma Era regra. lei. Porque assim, o que o atendente no balcão, né, Gilberto, fazia? O cliente veio devolver, tira do saquinho, olha pra ver se tá a fita mesmo ali, se tá rebobinado. Ou não rebobinou, então sua conta aqui é tanto a 50 mais. centavos. Você não cobrava. Não co- E eu, quando era vendedor, eu vi até discussão. O cara tá pegando o filme na sua loja, que você teria que pôr um tapete vermelho para ele, até porque tinha mais de 20 locadoras próximas e você é 1 quilômetro, no ramo de 1 quilômetro. Então, puxa vida, o cara tá vindo na sua loja, tá alugando. E eu via em algumas lojas o cara, de novo, dando bronca no cliente, além de cobrar, dando bronca de novo. Eu falei, isso eu nunca vou fazer na minha, nunca cobrei, Que nunca. legal. Nunca cobrei. A multa, eventualmente, eu cobrava, porque a gente percebia, às vezes, uma má fé da pessoa que ele Uhum. realugava e tal. Mas isso eu fazia com aquelas pessoinhas, os metidinhos de gravatinha e tal. Que a gente... Agora, o povão mesmo eu nunca cobrei. Eu tenho testemunho. Qualquer pessoa da charada pode falar se eu cobrei multa. Mesmo no tempo do Titanic, que eu comprei 55 cópias. Eu comprei bastante cópias do Caramba, Titanic. a charada então, assim, a Acho que foi charada a locadora tinha que mais comprou. uma única locadora charada, não era Eu rede. nunca não, porque eu só posso estar em um lugar, e a locadora sou eu. Não adianta, um funcionário não ia dar certo, porque muita gente falava: "A locadora é você", e é verdade, até hoje a locadora charada sou eu Aí mesmo, você eu nunca manteve uma mantive. única Que loja. era muito comum você abrir a segunda e a terceira, Isso, porque você já tem acontecia. bastante filme, você já tinha como abrir. Não, nunca abri. Era sempre a única só, foi sempre a charada E mesmo. você comprou quantos Titanics? Titanic foram 55 Pra cópias. uma só. É, para uma loja só. Nessa época, muita gente só comprava um e um, que era um dublado e um legendado, porque a locadora sempre teve aquele, será que vai fechar? Será que quantos anos mais a gente vai viver? Né, porque, chegou a TVA, chegou não sei o quê. E muitas locadoras só compraram 2 cópias nessa época. O Titanic, ele era duplo, e eu vou chutar um número, posso estar enganado. Na época, eu acho que ele estava R$ 150, mais ou menos, tá? Ele era duplo e tal. Hoje, eu chutaria, teria que fazer, embora eu sou economista formado pela São Judas também, mas eu teria que fazer uns cálculos, embora eu detesto economia e contabilidade, de tudo que eu sou é goleiro, o resto eu não sou nada, é sério mesmo. Porque administrador, eu acho que eu fui um bom administrador, e não para minha loja, hein? Porque para minha loja você teria que pensar assim, eu teria que estar rico, aí eu sou um bom administrador. Mas eu fui um bom administrador da minha consciência, da minha moral. Isso sim. Mas se você fala, peraí, você está há 31 anos e você não comprou o espaço, você não tem um carro novo, você. Então eu sou um péssimo administrador, né? Mas não sou, não. Tenho certeza que não. Que o que vale é o que eu acho. Eu estou bem, eu tenho amizades que, puxa vida, o que eu tenho de amizade? Aqui, ó, tô aqui, História de olha aqui, eu sobra tô pra aqui. contar. História é o que mais tem. Porque ali era um balcão até muita gente ia, às vezes não era para alugar. Ia para alugar, mas era para contar história. Para contar, puxa, eu não sei o que eu faço da minha vida. É sério, você Olha tinha que ser um só, psicólogo. psicólogo charada. Psicólogo, balcão. Só faltou pôr um divanzinho, uma cadeira. É sério. Mas isso que é a gente que viveu locadora, você teve e tem uma, isso a gente não consegue explicar pra quem não viveu aquilo. Quando a gente fala de locadora, É a verdade. locadora, pra quê? Pra ir lá e alugar o filme, né. Não, Mas não era só isso, a não. gente ia, o que você disse, charada, foi direto ao ponto. A É, gente ia na locadora pra alugar, mas pra ver as outras pessoas, pra conversar com o dono, com a pessoa do balcão, pra falar sobre o filme. exato, Chegava no fim, falava de 30 filmes e levava exato. um. É.
ia lá pra conversar. Assim como Perfeitíssimo. tinha as pessoas que iam pro bar, jogar um Isso, dominó na praça, alguma coisa, a gente ia na locadora. exato. Era um programa. Era o programa. Principalmente em final de semana, né, ia pai, mãe, filho, tal. E ia, não só para encontrar o dono da locadora, no caso eu, né, muitas locadoras tinham um funcionário, ele era só funcionário, né, ele só alugava. Eu mesmo ia em locadora e falava: "Chegou algum filme? Ah, procura ali, ó", sabe, não tinha nenhuma contato maior. Mas na charada tinha esse contato humano, eu acho que foi aí que a gente também prevaleceu, né. Tinha um contato muito humano, porque, eu queria conversar. Gozado é o seguinte, que logo no início da charada, ela começou a ter tanto movimento que o conversar ficou era difícil conversar, isso me deixava doido, porque eu queria saber o que ele achou daquele filme. Não dava, tinha fila, mas conversava mesmo assim, com mais dificuldade, mas conversava sim. Só que você tinha fila, como é que você aí teve um lado bom, olha, tudo tem um lado, o copo vazio ou o copo cheio, né, metade do copo, tudo tem um lado bom e um lado ruim. O lado ótimo de quando a coisa diminui é a conversa. Você Uhum. passa a conversar com o seu cliente, trocar ideia, informar, saber do gosto do filme, trocar ideia, discutir violentamente até sobre questões, porque isso que é o gostoso. E isso acontece com o tempo, né? Não no início, porque no início você não tinha tempo, você era só atender, atender, atender. Então, isso que você diz é muito verdade, e muita gente não sabe disso. Vai pensar só que a locadora é aquela coisa do passado, onde já se viu rebobinar fita, pegar um filme. Com a modernidade que é maravilhosa, que você tem hoje, você vai pensar assim: "Locadora, coisa do passado e da pior que história é essa rebobinar?". Não, é que você tem que contemporizar. Na época, você tinha a opção de assistir no cinema ou na Rede Globo 5 anos depois que o filme passou no cinema. E aí você tinha um milagre de ir num local chamado locador e pegar o filme que você queria. E se você fosse bem atendido, na charada 99% das vezes você era muito bem atendido, a não ser quando você não tinha tempo de conversar com as pessoas, você ainda você tinha a socialização, porque você podia conversar comigo, no caso, né, trocar ideia sobre filme, e e com as pessoas que estão alugando o filme também. Saíram encontros, namoros e casamentos. Eu fui padrinho de casamento que aconteceu na locadora e num dia Que que acabou legal. a luz. Que Que começou o legal. namoro. Eu trabalhava numa fábrica de vela, 5 anos, eu tinha vela pra caramba, acabou a luz, vela para todo mundo. Entrava um cliente, já dava a vela acesa. E na prateleira, fazendo ruas de vela, sabe, botando velinha assim para pessoa, porque tinha muitas prateleiras, né. Então ficou bonito pra caramba. E em Sapopemba, eu acho que você deve até lembrar, acabava muita luz naquela época, em 95, 96, 97, 98, 99. Zona Leste sendo É, Zona Leste desde então sempre. então você sabe, acabava a luz, aí você já deixava a velinha lá, ia pessoal, e numa desses encontros de 2 velinhas, saiu um encontro casual, eu sei porque depois você fica sabendo dessas histórias, né, e saiu o casamento. E quando chegou a luz, muita gente falou: "Pô, deixa a luz sem luz, tá legal assim", porque fica um clima poético, Que legal, romântico. que legal. Então você tinha tudo. A locadora, além de tudo, tinha esse lado, vamos dizer assim, glauberiano de o que acontecer, você incorpora, sabe. Quando acabou a luz, a gente incorporou. O assalto, a gente incorporou. A gente abriu um cliente com o assalto que teve lá, Como né. assim? Me conta essa O história aí. cliente o É, cliente do assalto, é. tem um putz, tudo tem, né. Você sabe que quando você fica, eu fiquei 3 dias sem trabalhar, acho que em toda a minha vida. Quando minha mãe faleceu, eu fiquei 3 dias em choro. Eu nunca imaginei que você pudesse soltar tanta lágrima. Eu sou muito chorão, para as coisas que merecem chorar, por favor. E eu fiquei 3 dias em casa. Quando eu volto para a loja, porque eu falei que tinha que voltar, porque senão eu vou entrar numa paranoia muito grande. Aí eu volto para a locadora e, se não no dia que eu voltei, na semana que eu volto, vem uma pessoa e fala: "Isso é um assalto", No balcão. no balcão. "Isso aqui é um assalto, cara. Você me dá aí só R$ 50". Eu não lembro o valor, vamos pôr R$ 50, porque não era muito que ele pediu não, um assalto até moderado. "Porque assim é melhor, que assim eu não vou lá em casa pegar o revólver e te assaltar". Falei: "O quê?". Eu dou um murro naquele balcão, que é um balcão feito já para levar murro, que ele já levou vários, que eu quase machuco a mão, quase eu não pude jogar bola com os dedos. Falei: "Não, você vai lá, pega o revólver, seja profissional no que você está fazendo, vem aqui e fala, isto é um assalto, você tem que identificar que é um assalto, para eu saber que eu estou sendo assaltado, faça o seu trabalho decentemente dentro do que você está se propondo. Vem e me assalta. E vem preparado, porque eu quero ir embora. Vem preparado para dar esse tiro, cara. Já que você está fazendo isso, eu estou aqui chegando e você está querendo me assaltar, no primeiro dia ou segundo que eu estou sem minha mãe, vai lá e fala". A minha sorte é que eu falei da minha mãe. Aham. Eu fico sabendo isso logo depois, que ele fala assim: "Cara,
Você me segurou quando você falou da sua mãe, senão eu ia lá, pegava o revólver e dava um tiro. Quando a gente tá, acho que ele falou bolado ou noiado, eu não lembro na época, isso é em 97, por aí. Não, minha mãe tinha acabado de morrer, desculpa, 84. 84. Nunca faça isso. Nunca faça isso, porque a gente, quando tá assim com a cabeça bolada, eu vou lá e faço. Você tá pedindo? Se eu tivesse com o revólver aqui, porque eu vim te assaltar sem revólver, ele tava sem revólver. Eu vou lá, se eu tivesse com o revólver, dava um tiro. Você pediu? Nunca faça isso. Você me quebrou quando você falou da sua mãe, porque a sua mãe morreu e você tá vivo. E eu que tô vivo e já tô morto pra minha mãe. A gente teve uma conversa filosófica depois, que um concordou com o outro que eu também estava errado, e ele também falou, pô, ele tá me assaltando, né? Só que aí, o que acontece? Um mês depois ou dois, ele não levou dinheiro. A gente conversou um tempo e tal, ele me deu essa orientação de jamais fazer isso. Um mês ou dois depois, eu sou péssimo fisionomista, chega duas pessoas, eu falei, agora isso aqui é assalto. Porque uma das pessoas demonstrava claramente que era assalto, e a outra normal. Tá lembrado de mim? Eu falei, não. Eu sou aquele cara que veio te assaltar sem arma. Eu falei, putz, hoje ele Voltou com a arma. Até porque no primeiro momento eu falei, vai lá e pega a arma, né? Só que depois eu vim aqui, ó, aí mostrando pro amigo que o amigo era meio perigoso de ver, sabe? Ó, esse é aquele cara que eu te falei, gente boa, hein? A gente bateu um papo aqui mais de meia hora, gente boa. E eu vim aqui para abrir carteirinha, ele também, a gente veio abrir carteirinha. Porque, ó, esse cara... Ah, e ainda ele fala assim, você não tá me reconhecendo porque hoje eu tô careta. Eu vou ser muito honesto, eu não tinha a menor ideia do que era careta naquela época. Eu não tinha a menor ideia. Pra mim, careta, sei lá, tá fazendo careta. Careta é quem não... porque ele não tava bolado, ou sei lá o que ele falou. Ele tava limpo. Por isso que você não tá me reconhecendo, porque hoje eu tô careta. Mas, ó... Aí ele ia falando pro meu amigo assim, sabe? Esse aqui é o cara legal, esse cara é gente boa pra caramba. A gente veio abrir carteirinha. O que precisa? Eu falei, não precisa de nada não. Qual é o seu nome e tal? Abriu carteirinha, indiquei filme Mesmo e virou cliente. Que eu vou te pedir o endereço, você vem aqui para me roubar? O que importa? Melhor não, melhor não. E ele veio, se tornou um cliente bom, até que um dia não veio mais. E provavelmente aconteceu alguma coisa com ele, né? Provável. E virou um cliente, e isso aí virou um filme depois, que é impressionante, porque aquilo que eu sempre falo, que eu falei várias vezes, tem assuntos que parece que é mentira, mas é verdade. E quando vem um TCC da FAP, vem gravar, eu quis saber do espaço, quanto é que se aluga? Eu falei, não, mas precisa alugar. Eu não queria nem alugar. Não, precisa ter, porque precisa ter no projeto nosso um valor. Ah, R$500, tá bom, tal. Aí ela vem com a menina, é uma Guarnieri, legítima, que é neta de Gianfrancesco Guarnieri. Ela vem fazer o TCC e conversando, tem muito assalto aqui, aí eu explico essa história, ela fica horrorizada e fala, você leu o roteiro? Eu falei, você não me passou o roteiro? Lógico que eu não li, por quê? Você falou o filme, era o roteiro do filme. Então a história que aconteceu com você, da pessoa que entrou pra te roubar, virou seu amigo / cliente, era a história do TCC de que tinham ido gravar lá na locadora. Vídeo 80. Da Guarnieri. Ela olhava para a assistente de direção e ficava meio assustada. Eu achava que pela história, né? E ela ficava meio assim, falou, Gilberto, você leu o roteiro? Eu falei, não, você não me passou o roteiro. É o roteiro do filme. Que incrível. Vídeo 80. A única pequena diferença é que o rapaz chega com o revólver lá, no meu caso não. Só que o ator chega e praticamente fala assim, não, meu amigo, vamos alugar um filme, mostra o filme do Charlie Chaplin e tal. Bom, tá lá, é só assistir vídeo 80. E no Rebobinando Memórias, para minha alegria, quando eu assisto o filme, tá lá a Guarnieri comentando isso para deixar documentado que é verdade. Porque senão parece mentira. Sim, que o Rebobinando Memórias é o documentário sobre a sua locadora. Sobre a minha vida, as memórias da minha vida, fantástico. Que logicamente vai falar. E que você... Gostou, né, de ver? Nossa, adorei. Eu não posso falar porque... Nossa. Gostou mesmo, de ver coração. Gostei muito, muito. Cara, você assim, ó, o pessoal que me acompanha sabe que eu não gosto muito de sair de casa. Ah, é? E era uma segunda-feira de noite. De noite. Porque assim, ó, eu não. Gilberto, ninguém me tira de casa segunda-feira, muito menos de noite. Eu até comento, né, falo brincando, falo assim, ó, quer perder um amigo, me chama pra sair. Fala assim, vamos em tal lugar, me convida pra qualquer coisa que aí perdeu o amigo. Não vou. Eu tava lá. É pré-estreia, hein? Tava lá.
Tava lá. E ainda bem que você estava lá, que foi praticamente o último filme que passou na. Foi, que pena. Infelizmente. Eu vi Para lá minha eles alegria e a desmontando. minha tristeza logo em seguida, Logo em né? seguida, que E pena, você né? gostou. Eu sempre falo que eu amei o filme, mas a minha opinião não vale, porque é a vida minha, né? Mas que legal É que você. você Agora eu fico muito contente. imortalizado E ali. você falou uma coisa, por isso que a gente tem muita coisa em comum, hein? Aham. Não me chame para segunda-feira para nada. Hoje mesmo me falaram, a gente tem já um podcast chamado Boteco Charada, onde a gente entrevistou pessoas interessantes lá. E a gente vai fazer a terceira temporada, e o Eduardo Osmédio falou, Giba, só sobra segunda-feira, porque é o único dia que eu posso fazer. Para você tá bom segunda-feira? Eu respondi agora, meia hora atrás, enquanto eu estava esperando para chegar aqui, sabe, Aham. né, que eu tive que esperar um pouquinho. Eu estava no carro e eu respondi, segunda-feira para mim é sagrado. Não, é sério, eu tenho documentado também, se você quiser eu te mostro, tá em áudio. Edu, você sabe que segunda-feira para mim é sagrado. Mas se só sobrou segunda-feira para a gente fazer o podcast, vamos fazer segunda-feira. E você acaba de falar segunda-feira é sagrado. Eu não saio. Eu deixo segunda-feira reservado porque é o dia que eu tiro para respirar. Respirar, ficar Olha, tranquilo. outra coisa em comum É aqui, verdade, né? muita coisa. Gilberto, me diz uma coisa. Eu fico muito interessado, né, quando você diz que a charada foi diferente. Sim, Teve filme sim. diferente, deu um espaço para o cinema nacional, tal. E aí, pensando nisso tudo, eu fiquei aqui com uma pergunta, bem curiosa. Não sei se você tem essa informação, Vamos ver. qual foi a quantidade de filmes que você teve no auge? Que aí depois você vendeu, Sim, tal. sim, sim. Qual foi a quantidade máxima ali que você teve Máxima, de tá. VHS Não, tenho, alugando tenho ali? essa informação próxima, né? Lógico, porque bem próxima. O VHS, eu comecei com 198 filmes ou 189, eu sempre tenho essa, mas vão 198 filmes, não eram 200, 198. Foi assim que eu abri as portas da Charada Clube, e olha uma informação interessante, que não era Charada Clube ainda, era Ação Clube. Ação Clube, Videolocadora Ação Clube, porque como ainda não tinha o nome, a gente fez uma cartolina e botou Ação Clube enquanto viesse a informação oficial do nome, que poderia ser Coringa, Barra Vento, Paineira, porque acho que você deve lembrar, essa Sapopema tinha Paineira, né? Ah, Que sim, essa daí eu cheguei a nossa. pensar para identificar o bairro, né? Paineira, Clube, sempre o Clube. Mas eu botei Ação Clube, que era só um provisório. Então chegou, algumas poucas pessoas chegaram a alugar filme com Ação Clube. Que Olha só que legal. loucura, mas chegou. Então, eu comecei com 198 filmes, de VHS, claro, e acabou com. O número exato aqui eu não tenho, mas eu posso garantir para você que foi 7.900 e alguma coisa VHS. Meu Não chegou a 8 Deus. mil. Quando hoje sim, hoje tem até mais de 8 mil, né, numerados, né, vamos dizer assim, porque depois eu fui comprando lotes e tal, então chegou a ter mais, né, que 8 mil. Mas quando eu paro com o VHS e começo o DVD, a gente estava com 7 mil e vamos arredondar 8 mil filmes, 7.900 e pouco. Então, VHS. Hoje, eu tenho uns 7 mil, mais ou menos. Uou, ainda tem Eu ainda muita tenho, 7 coisa. mil. Eu Porque imaginei até que fosse menos, não, incrível. 7 mil. Porque eu tive um problema muito sério, que houve um roubo de no mínimo 5 mil filmes. Desses 7 mil que eu tinha, eu levei 5 mil para casa da minha mãe, bem próxima, bem a Rua da Feira de domingo lá de Sapopé, que é Uhum. bem próxima da Charada. E deixei lá. E quando minha mãe falece, eu era muito... A minha mãe tinha 51 anos quando eu nasci, então ela teve uma ferida na perna, eu que cuidei dela por muitos anos, porque com 51 anos, quem mandou eu nascer? Eu fiz ela sofrer pra caramba. Então eu tinha um carinho muito grande. Eu acho que todo mundo tem que ter carinho com a mãe, mas a gente vê Poxa. gente aí que nem liga pra mãe. Então, quando ela falece, eu não vou mais em casa. Os filmes estavam lá, aproximadamente 5 mil filmes, eu deixei 2 mil ainda para atender aquele pessoal que ainda tinha o VHS. E 5 mil eu deixei por causa dos DVDs que estavam chegando. Né? Isso logo depois, não logo quando chegou o DVD, mas uns 2, 3 anos depois, né, que você vai precisando de espaço para o DVD. E não vou mais em casa da minha mãe. O dia que eu vou, não tinha mais nenhum DVD lá, tudo roubado. Quando ela falece, a casa fica vazia. E um dia eu vou lá para buscar um filme, eu acho até que era o Titanic. Não, desculpa, eu acho até que era o Jurassic Park, eu acho. Uhum, Aquele uhum. Jurássico, eu acho que era ele. Algo me disse que era ele, que eu fui buscar. O Amor Estranho Amor, era um filme raro que eu precisava. Quando eu vou lá, tudo no chão. Poxa, que Eles dó. quebraram, eles levaram o plástico, que era o que valia, e o filme eles jogavam no chão, porque o filme não valia nada. Pisado, alguns eu ainda recuperei, mas uma boa parte não. Então,
Eu perdi muitos filmes, mas aí você vai comprando lotes e hoje eu tenho aproximadamente 7 mil. Dos 8 mil que eu cheguei no máximo que eu cheguei a ter. De DVD, a gente tem aproximadamente 15 mil. 15 Uou! mil DVDs. Muita É. coisa. E aí quando chega o Blu-ray, você tinha que comprar o Blu-ray. Já numa época ruim da locadora, você tinha que comprar o Blu-ray e o DVD, porque o cliente que chegava, se você só tivesse o DVD, e aí ele quer o Blu-ray. E se ele só tivesse o Blu-ray, ele quer o DVD. E lá na periferia o Blu-ray não vingou. Blu-ray eu tenho 1.500 só. Não comprei, porque teve um momento que eu parei de comprar o Blu-ray, porque não havia necessidade. Então é isso. Arredondando e respondendo, seria 8 mil VHS que eu cheguei, né, no auge, lá em 2002, 2003. DVD que eu tenho ainda hoje, e VHS hoje eu tenho 7 mil. Cheguei a 8 mil, hoje 7 mil. DVD 14 mil, 15 mil aproximadamente. Na loja uns 8 mil e uns 6 mil em casa, mais ou menos. É tudo mais ou menos, porque eu levei para a garagem muitos filmes lá em casa para dar espaço para outros eventos, stand-up, shows de rock, outras coisas, exibição de curta-metragem, que é um festival maravilhoso que a gente faz lá hoje, que é charada curta. É legal, né? Charada curta. E então a gente faz. Aí você precisava de mais espaço. Como filmes você aluga pouco, você deixa o suprassumo lá, alguns cults e alguns populares. E, por exemplo, todos os eróticos eu tirei só, aí já foi 4 mil. Tem esse detalhe. Desses 16 mil, 4 mil, mais 18. Mais Eu 18. tinha uma sala só deles. Pô, a gente vai falar dessa salinha boa daqui a pouco, que eu quero saber histórias. Mas aí, eu queria entender, eu perguntei essa quantidade, Gilberto, porque assim, ó, eu conheço a Charada há 30 anos. Olha que loucura. Eu pisei Sim, lá em você 96. falou, Pisei lá em 96. Porque um amigo, cara, 96, falar pra você, eu tava na sexta série. Tava na sexta série. Aí um amigo, ele também da nossa vila ali, ele apareceu na escola e me falou o seguinte: a gente gostava muito de alugar filme e tal, essas coisas, VHS. Ele falou assim: cara, tem uma locadora aqui na nossa região. Que aí nessa época a gente morava ali, era próximo do Barateiro, aqui na Avenida do Oratório, aqui em cima, né? Ele falou: tem uma locadora na nossa região que tem uma coisa muito interessante. Eu falei: me explica, o que tem interessante lá? Primeiro que ele falou assim: tem uns filmes diferentes. Começou. Porque eram os filmes que, assim, por mais que a gente encontrasse lá, você falou, um Van Damme, um Titanic, tinha o cinema mais independente, diferentão ali. E a gente gostava muito. Só que ele me comentou uma coisa que eu achei engraçado, que foi, quando você chega lá e fala com o cara, porque o Charada, o Gilberto era o cara. Quando eu falava com o cara lá no balcão... O doidão. Você fala com o Gilberto lá, as fitas, elas não estão todas expostas, porque é muita coisa. Sim. E aí esse cara tira debaixo do balcão uma pasta gigantesca, só com capinha de filme. E aí ele fica folheando assim e fala, você gosta do quê? Tal coisa. Então você tem que assistir isso daqui. Isso aconteceu. E como? Qual que foi essa ideia, o Charada? Porque assim, isso é incrível. Eu nunca... Cara, assim, ó. Eu não tive locadora. Mas eu fui em dezenas. Aluguei VHS. Não cheguei a alugar muito DVD, não. Perto da quantidade de VHS. Aluguei fita de videogame, muito. Mas eu nunca vi uma locadora que tivesse tanto título que não cabia nas prateleiras e colocou em pasta e ficava oferecendo. E tava assim, ó. Você gosta disso? Então você assiste isso. Me conta essa história, como funcionava isso, cara? Isso é muito doido, né? Você sabe, só um parênteses dentro dessa resposta, que é assim, eu tenho o meu gosto. E o cliente tem o seu gosto, né? Então, muitas vezes eu indicava um filme e alguém que estava do meu lado falava: "Pô, Gilberto, você é um mentiroso, hein? Você não gosta desse filme que você indicou." Eu falei: "Eu não gosto, mas ele gosta." Que legal. Então tem esse detalhe já de cara, né? Então, eu tentava alimentar a pessoa de trazer alguma coisa a mais, mas sempre respeitando o gosto dele. Não adianta, eu não vou pegar aqui e dar porrada na cabeça dele e falar, você tem que assistir Glauber Rocha. Não. Eu tenho muita gente que assistia Glauber Rocha e fala, eu não gosto de Glauber Rocha. Eu entendo a pessoa não gostar de Glauber Rocha, nenhum problema. Como entendo não gostar de Walter Guccuri, como entendo não gostar de Carlos Reichenbach, entendo, porque às vezes não pega, né? Às vezes não pega, não sei, tem
tem alguma coisa a mais, mas tem que respeitar sempre o cinema, principalmente. Fazer um cinema, gente, fazer cinema no Brasil tem que respeitar, principalmente os diretores brasileiros, todos, todos, todos. Qualquer um deles tem que ser respeitado. Mas isso que você está comentando é interessante porque a ideia era ser diferenciado. Isso sempre foi. O clube é isso, porque eu sou muito jogador, né? O clube, o futebol me fez não fumar, não beber e me fez estar com 70 anos e jogar bola ainda. Eu jogo, vai lá domingo assistir. Nós vamos pegar um time da Brasilândia, um time chamado Vasco, é um time maço. Vou jogar. Não é fácil não, você tá jogando com molecada ali, você tem 70 e tá no gol ainda, levando porrada. Então, mas o time, o clube, por isso que tem o clube, é isso, é você torcer pelo outro, é você querer o bem do outro, porque você está querendo o seu bem também. Então, você tem que crescer, você tem que estar irmanar, é a mesma camisa, vestir camisa. Eu sempre fui muito de vestir camisa, tanto quando eu era administrador quanto na locadora. Vestir camisa, amigo, abraçar, vamos junto. E não ter esse ciúminho bobo, essas coisas que você não leva a nada. Então, quando eu montei a loja, a gente tinha pouco espaço no início, né? Então você punha os filmes mais evidentes que a população iria querer, do bairro e tal. E segurava alguns filmes. Eu nunca vou esquecer uma vez que chegou um professor, ele chegou e falou, Gilberto, todos os filmes que eu preciso, eu achei. Só um que eu não achei aqui, e eu precisava, que é para trabalho. Tinha acabado de acontecer o Césio 137. Uhum. Esse filme você não tem. Eu falei, cara, olha, uma puta. Eu falo que a charada é o lugar das coincidências e dos encontros. Acho que eu até falo no filme isso também. Gente, no balcão embaixo, tava esse filme, Césio. É raríssimo. Hoje tem até um seriado, né? Fazendo o maior sucesso aí. Eu falei, só teve um que você não achou? Tá aqui. Tinha Toma. acabado de comprar aquele filme de uma locadora que estava fechando e tal. E eu tinha na pasta também. Essa pasta, uma boa parte dela, foi uma locadora chamada Quinzal, que era de Santo André, que era ótima. Era o lugar que eu me sentia bem quando eu ia. Ele tinha filmes incríveis e diferenciados. Só que o forte dele era mais o europeu. Mas o europeu ali do leste, aquela coisa assim. Não aquele europeu, o mais tradicional, o italiano, por exemplo, que ele tinha também, os irmãos Taviani e tal. Mas ele tinha, sabe, aquele suprassumo do europeu, e não o comercialzão do europeu. E eu ficava encantado quando eu ia na Quinzal. Quando ele fecha, ele me dá uma pasta cheio de filmes. Acho que aí que veio a pasta também, talvez dessa, e outros que não cabiam mesmo. Então, sabedor do gosto do cliente, eu abri a pasta e olha, tem aqui também, né? Tinha aqui também. Então, essa pasta dele, por exemplo, da Quinzal, tinha, sei lá, uns 1000 filmes, acho que eu peguei da Quinzal, e depois tinha filmes que não cabiam mesmo lá, e você deixava, conforme você ia receber, eu só tirava a capinha, que era mais prático para mim, porque pelo menos você estava com o filme, você podia mostrar para o cliente, e geralmente era o filme mais não é elitizado, não é o termo, mas é o mais diferenciado, porque é aquele que você só ia mostrar para alguns Sim. clientes, Se né? tivesse na prateleira, não ia chamar Não, atenção e ia exato. ocupar Ocupar espaço, espaço de um que chamaria atenção. né? Porque naquela época eu fui vendedor e eu sei disso. A capa era tudo. A Uhum. capa e o nome do filme. A capa e o nome do filme. Era tudo que chamava, tinha que ter um revolvão desse tamanho, era assim, em 95 era isso. Depois vai mudando um pouquinho, mas um bom tempo a capa e o nome era tudo. Tanto é que quando vão fazer um outro TCC, um outro vídeo lá, eu sempre, molecada de 15, 16, de 19, 20 anos, né, que era o terceiro semestre de cinema da Belas Artes, eu falava assim, ó, liberdade total, tudo molecadinha de 19, que capacidade, cara, tá lá também, assistam, que vale a pena, chama, sim, o nome eu vou falar daqui a pouco, aí eles vão lá, eu falo assim, olha, liberdade total, os caras com uns 3 meses gravando, tipo um BBB, ficava em cima de mim gravando, 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 eu nem sabia que tava lá, tava atrás de mim gravando, liberdade total, a locadora é de vocês, eu nem conhecia o pessoal, mas senti firmeza, eles amam cinema, poxa, fazem o que quiser. Só vou dar uma dica. O nome é importante. Já tem nome? Não, o documentário ainda não tem nome. Não. Pensa bem no nome, porque o nome é importante. Eu, como dono de locador, te falo, se tiver um bom nome, o bicho pega. Se não tiver... Aí eu dou um exemplo. Saneamento Básico, que é um baita filme. É um baita filme. Eu tive dificuldade de alugar por causa do nome. Saneamento Básico, o pessoal pensava que era da Sabesp, sei lá. Então, e o filme é bom pra caramba. Pensei no nome. E aí eu cobrava, um mês depois, aí, não, ainda não, ainda não, ainda não. O nome, pô, o filme vai estrear e cadê o nome? Não, ainda não tem o nome. Aí eu viro pra câmera, cara, tá, me falou, em breve ainda não no cinema, em breve ainda não no cinema. E eles finalizam aquele curta com esse em breve ainda não no cinema.
ficou o nome, quer dizer, o nome eu que dei. Fantástico. Ainda não, assistam, tá? É só procurar, eu não entendo bem, mas põe lá no Instagram e ainda não. É de esse fizeram. O ainda não, você e ganhamos prêmios, Que melhor legal. som e melhor filme, cara. E eu estou lá, sou aplaudido em pé, quando eles me viram no Ainda Não e tal, souberam que eu estava presente, eu me senti Fernandinha Torres. Era a época da Fernandinha Torres, que todo mundo aplaudia. Sim. Fui aplaudido por... Gente, eu falo isso, é lógico que é um mérito, eu fico contente com isso, mas eu fico abismado. Como é que pode? O que é a internet, gente? Eu sou dono de locadora. Se fosse pelas minhas exibições no futebol, eu ia ficar metidão. Eu sou bom. Eu sou um mero dono de locadora e tantas homenagens em vida que eu não mereço. É sério, eu sei que o pessoal fala, lógico que merece. Não, eu sou dono de locadora. E aí você ser aplaudido, e o pessoal, Giba, Giba, não é nem charada, ali foi Giba, porque eles puseram Giba, Giba, Giba. Ainda não. E, bom, eu estou citando isso porque a gente dá liberdade lá para as pessoas e quando você percebe que você está numa prateleira, né, agora com o filme, eu já estive pelo Cinemagia também, que é uma Adoro. obra-prima falando do cinema, da locadora, né? Então eu me sinto assim, puxa vida, não só realizado, mas eternizado, né? Mais do que até realizado. E ainda com uma dúvida, assim, né? É muita coisa pra gente, assim, não sei por que tudo isso. E principalmente porque não é sobre a minha vida de goleiro, que aí sim eu acho que merecia. Gente, eu jogo há 70, eu estou 70 anos, jogo há 53 anos no mesmo time, né? Isso também é uma marca, e eu ajunto muito isso com o Charada, sabe? Eu acho que uma coisa completa a outra. Eu acho que, porque é paixão, é só paixão, não tem outra coisa, não tem outro interesse, não tem nada, é paixão. Para manter jogando e a locadora aberta é paixão. Não tem jeito. É paixão. Não, é assim. Então, assim, pra gente. Estamos indo pro finalzinho aqui, uma pena. Mas você sabe que eu tenho outros planos pra gente continuar conversando. Mas, então quer dizer que a charada continua aberta. Assim, O que acontece hoje na charada? E eu posso ir lá? Quais os dias? legal. Me fala, né, assim, pra gente encerrar esse nosso papo excelente. A charada, tá aí? O que faz? A Como que charada, é? Eu encontro o charada lá no charada? é. Ultimamente tá até difícil de me encontrar, porque, ó, por causa do cinema, principalmente os últimos 30 dias, muitos acontecimentos que me tiram da charada, né? Por exemplo, com o maior carinho do mundo, o maior prazer, a maior honraria, estou aqui. Não estou na charada, até avisei, olha, da meio-dia às 4 eu não vou estar na charada. E é assim, está sendo assim muito direto, sabe? De eu estar um pouco ausente da charada. Mas assim, o que está acontecendo muito não vai mais cliente, vai só amigo. E se não era amigo, passa a ser amigo a partir de 10 minutos de conversa. Então eu não tenho mais clientes, eu tenho só amigos. E às vezes vem até de outras cidades, né? E o horário é um horário bem charadiano, né? Assim, segundas, quartas e sextas eu tô lá das 15 às 19. Aí você me acha lá, segundas, quartas e sextas. Terças olha que segunda é complicado, é aquilo que eu falei, mas na charada eu tô. Mas não me chame para outra coisa de segunda, não. Sim. E eu tô lá, de segundas, quartas e sextas nesse horário, quando não tem alguns imprevistos, tá? Infelizmente, às vezes tem. E terças e quintas, aí fica mais complicado ainda, que eu estou lá das 17 às 20. Então, esse é o horário. Mas eu sempre passo o meu zap para as pessoas sempre me ligarem antes, porque se ela puder ir na charada no domingo às 11 da noite, eu vou estar lá. Então, é um horário meio de dentista, assim, que atende o cliente até na emergência. Então, se for domingo, meia-noite, eu estou lá. Já aconteceu coisas bem parecidas com isso, mas a história é longa. E eu saí de casa e porque o cara veio de Espírito Santo, por exemplo, né? Eu estou vindo aqui do Espírito Santo e tal. De São Caetano, porque tem uma rua Espírito Santo lá. Não, do Pacaembu. Não, é de Vitória do Espírito Santo. Falei, você está vindo só para conhecer a charada? Tô indo aí, né? Isso era 10 horas da noite, que ele chegou atrás. Pô, tá fechado. Eu falei, pô, tá fechado, mas eu abro. Acontece isso. Então, o horário, assim, tem meu zap, tem meu Centro Cultural Charada, que é o nosso, vamos dizer, maior contato, é o Centro Cultural Charada.
É só falar, tô indo aí tal hora e eu tô lá. Então o horário é mais assim, o cliente que faz. Mas, regra geral, segundas, quartas e sextas, das 15 às 19, terças e quintas, das 17 às 20. E sábado, quando tem evento, é das 16 à meia-noite. Né? Quando tem evento. E quase todo sábado tem. Então, o mais legal de tudo, para saber o horário da gente, é fazer aquela consulta. Ou no meu Zap, que eu respondo todo mundo pelo Zap, ou pelo Centro Cultural Charada. Porque a charada é uma charada mesmo, é um monte de interrogação nos horários. E, infelizmente, eu não gostaria que fosse assim, porque eu sou muito respeitador de horários, você sabe disso. Eu gosto de cumprir horário e fico louco da vida quando não cumpre, porque nos shows que a gente faz lá, puxa, as bandas atrasam tal, e sempre acaba mais tarde. Eu não gosto, eu gosto que tenha um horário, né? Mas eu mesmo na charada, infelizmente, a charada ela ficou tão grande, ela flui assim de uma maneira que às vezes a gente tem que estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Que aconteceu sábado passado, eu estava em 2 lugares ao mesmo tempo, praticamente, a charada expondo lá, não, domingo, expondo lá na Galeria Ouro Velho, né? Com o nosso Busa maravilhoso, expondo lá e ao mesmo tempo com a Rede Globo aqui, filmando e tal, e eu aqui e eu lá, né, ao mesmo tempo e tal. Mas é isso, horário fica assim, tenta entrar em contato com a gente para a gente definir o horário que eu vou estar lá. Eu sempre vou estar lá, a hora que for necessário, e esses horários padrões que eu falei. Toda segunda às 19 horas eu gravo um programa chamado Charada Responde. E geralmente eu gravo de casa, geralmente, né? Porque do segundo eu prefiro ficar em casa, né? E gravo de casa. Às vezes eu gravo da locadora. E tem mais esse detalhe também que desse horário eu fico fazendo esse programa que é ao vivo, é um programa de coragem, respondendo perguntas ao vivo. E não é fácil, mas é gostoso de fazer. Então eu acho que seria interessante também frisar que quem quiser me ver também assim pode entrar nesse Sou Mais Pop aí, que acho que pode falar, né? Não tem problema. Claro, Aqui deve. É bem liberal, bem aberto, quer dizer, não liberal. É bem aberto, bem glauberiano e tal. E tem esse programa que eu amo fazer. Eu não gostava de início porque eu não tinha tempo, ainda mais segunda-feira. Aquilo que eu falei, eu não gosto de segunda-feira, eu quero paz na segunda-feira. Mas hoje eu faço com o maior carinho, que chama-se Charada Responde, Sou Mais Pop. Tem que procurar, tem que achar, mas Centro Cultural Charada vocês acham. E é um programa super gostoso de fazer, divertido, porque como é ao vivo, as perguntas vêm e as luzinhas acendem, sabe? A resposta, eu nunca dou a resposta. Eu sempre conto uma história da pergunta. E depois, no final, sim, eu dou a resposta. Mas sempre eu nunca tenho uma resposta. Que graça tem? Você gosta de café ou chá? Ah, eu gosto de café. Próxima? Não. Eu vou sempre contar uma história. Então, a charada é isso. A gente tem muita história para contar. Que legal. E aqui, puxa, que prazer enorme contar um monte de história aqui para ti. E assim, falar para você que eu tenho muito mais pergunta, muito mais curiosidade sobre você e o seu negócio. Mas o nosso propósito aqui foi cumprido. Você certamente volta, porque como eu te falei, assim, todo mundo que eu trago no Warp Zone Para é justamente aquela 1 horinha para quem assistir chamar, falar assim, ó, chama de novo. Porque eu quero. Ah, nossa, adorei o Gilberto falando, chama ele de novo. Ou também, talvez, por favor, o que vocês trouxeram esse cara? Não chama mais. Mas acho que é válido também. É válido, mas não acontece. Eu tenho certeza que não acontece. Não acontece agora. Gilberto, muito obrigado. Ah, eu que agradeço de coração mesmo, é sério. Olha, pô, que bacana. Que prazer. Primeiro, o prazer de tê-lo lá no Rebobinando Memórias. Né? De ter vocês lá e todos os que foram lá. No Petrobras, naquela segunda-feira, era umas 9h30, eu acho, não é um horário, acabou quase meia-noite, que era 1h30 de nossa. Filme. Que prazer ter a sua presença. Você sabe que todos que estavam lá, né? Todos. Claro. E depois, logo em seguida, você chamar pra gente estar aqui. Ah, cara, é muita coisa para um caminhãozinho tão pequeno, para uma locadora que era a menorzinha, né? E hoje é a maior. Quer dizer, aí você tem mais esse peso, você tem uma responsabilidade tão grande de manter um espaço que você quer manter, porque precisa manter e porque é sua vida também. Porque se ela fechar, eu que tenho 70 anos e estou bem ativo, eu acho que eu vou embora rapidinho se eu perder a minha locadora. Mas ó, eu vou falar um negócio pra você. A gente vai terminar o nosso vídeo e eu te prometi que a gente vai conversar, né? A gente vai conversar porque assim, eu tenho planos e a gente vai fazer de tudo juntos pra esse negócio continuar. Pode ter certeza. A Warp Zone é isso. Você vai entender. Olha, você vai entender. Tô curioso. Então é isso, gente. Quero agradecer
todos que assistiram aqui mais um papo fantástico com o Gilberto, Charada, grande Charada. E aí, quem acompanhou, deixa aí o seu like, comenta, fala o que você achou. Fique esperto que em breve a gente traz mais pessoas aqui interessantes como o Gilberto. Gente que fez história para contar história. A gente se vê no próximo Warp Zone Para. Até lá.